Olá você, tudo bem? Beleza? Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o professor Cristiano Martins e na aula de hoje nós vamos aprender sobre teoria do crime no fato típico, especificamente nós trabalharemos com o nexo causal, ou também chamado sobre a relação de causalidade. Antes de iniciarmos a aula, eu gostaria de convidá-lo você a assinar o canal, clica aqui no botãozinho vermelho de se inscrever, de assinar o canal, ativa o sininho para você receber as notificações das aulas que eu posto toda semana aqui no meu canal. Também quero lhe convidar a fazer parte do meu grupo do Telegram, vai estar aqui debaixo da descrição o link com a qual você vai clicar e vai entrar no canal do Telegram para receber mais conteúdo gratuito e de qualidade do meu canal aqui. O Telegram, para quem não sabe, é um aplicativo semelhante ao WhatsApp, mas muito melhor que o WhatsApp. E tem também as minhas mídias sociais, o meu Instagram e o meu Facebook, Prof. Cristiano Martins. E já larga o seu like aí no meu vídeo, que é para ajudar a fortalecer o canal e crescer o canal e eu colocar mais vídeos aqui para vocês. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Lembrando que nós estamos aqui trabalhando numa série de videoaulas sobre teoria do crime, ou teoria do delito, ou teoria do fato punível, como você preferir. E lá na teoria do crime nós já tivemos várias aulas aqui no meu canal que faz parte dessa playlist. E hoje nós vamos estudar o fato típico, mas vamos estudar apenas o nexo causal, apenas a relação de causalidade, ok? Vamos lá então, trabalhando sobre relação de causalidade. Comumente é dito por alguns autores que preferem chamar em nexo de causalidade ou nexo causal. Outros autores preferem a nomenclatura relação de causalidade. Na prática, são sinônimas, tá? Não tem diferença nenhuma. O que isso significa? Veja só, nexo de causalidade, nexo causal ou relação de causalidade. Relação, o que é? A relação é entre uma coisa e outra. E o que é a relação que quer achar aqui esse nexo causal da teoria do crime? É a relação existente entre conduta e resultado. Então o nexo causal é a linha que vai ligar a conduta, que é o primeiro elemento do fato típico aqui na teoria do crime, que vai ligar essa conduta à produção do resultado. Então a relação de causalidade, o nexo que vai querer achar aqui esse elemento é se existe algum tipo de relação, se existe algum tipo de ligação entre a prática da conduta do autor e a produção do resultado, lá o tal do resultado naturalístico ou resultado material. O artigo 13 do nosso Código Penal é o artigo que trabalha sobre esse elemento do fato típico, sobre nexo de causalidade. No entanto, o nosso legislador preferiu, no artigo 13, trabalhar com a nomenclatura relação de causalidade. Como eu falei para vocês, não há diferença. Nexo causal e relação de causalidade são sinônimos. No entanto, no artigo 13, ele trabalha com relação de causalidade. Então vamos fazer a leitura aqui do artigo 13 caput. Acompanha comigo aqui no material. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem o qual o resultado não teria ocorrido. Deu para sacar aqui? Então veja só. O resultado de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Então veja só, ele está trazendo a ligação que existe entre o resultado e quem deu causa a esse resultado. E o que é causa? O que é causa? Qual é a explicação jurídica do que é causa que pode produzir lá o resultado? Está aqui na parte final do caput do artigo 13, olha lá. Considera-se causa, então quer dizer, significa causa, causa é a ação ou a omissão, sem o qual o resultado não teria ocorrido. A ação ou omissão é o que mesmo no direito penal? A ação ou omissão é a conduta. Muito bem. Conduta no direito penal, ela pode ser praticada a conduta através de uma ação, através de uma conduta positiva, de um fazer, de um se mexer, ou através de uma omissão, que é se negar a conduta negativa, não fazer algo quando o direito penal dizia que você deveria fazer algo, ou fazer algo diferente daquilo que o direito penal mandava você fazer, no caso concreto. Isso então é que é causa, a ação ou omissão sem a qual
o resultado não teria ocorrido. Então é a prática da conduta que ocasionou o resultado. Isso é causa. Causa é a conduta que fez produzir o resultado, que tem ligação com o resultado. Causa é a prática da conduta que tem relação de causalidade com o resultado produzido. E isso, portanto, é nexo causal. Quais são mesmo os 4 elementos do fato típico? Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Então nós temos aqui primeiro e segundo elemento, conduta e resultado. Só que para nós trabalharmos com a fechamento de conduta e resultado, tem algo aqui no meio, que é o nexo causal, que é a relação de causalidade. Eu tenho que saber se há ligação entre a conduta e o resultado. Se essa conduta foi a causa para a produção do resultado. Se essa conduta foi aquela com a qual, sem ela, não haveria a produção do resultado. Então isso é exatamente aqui a chamada relação de causalidade, o tal do nexo causal. É a ligação entre um e outro. É a questão de causa e efeito que nós já estudamos lá em ciências, sei lá, na 5ª, 6ª série, né? No meu tempo era 5ª, 6ª série, agora eu vou entregar a minha idade, que é 5º ou 6º ano do ensino médio, né? Vamos atualizar. Então, que é a relação de causa e efeito. Esse efeito foi produzido por qual causa? Nós vamos trazer isso para o direito penal. Esse resultado foi produzido através de qual conduta? Qual foi a conduta que deu causa para a produção desse resultado aqui no mundo exterior? Essa modificação no objeto do crime, na coisa, no objeto, enfim. Isso é a relação de causalidade, aquilo que vai ligar a chamada causa e efeito, a conduta que deu causa à produção do resultado. Na aula de hoje, nós só vamos estudar o artigo 13 caput. O artigo 13, ele ainda tem o parágrafo 1º, que nós vamos estudar na próxima aula aqui do canal, vai aparecer um card aqui para vocês, levando na próxima aula, e tem também o parágrafo 2º, que é a questão dos crimes omissivos, que nós vamos trabalhar numa próxima aula também, vai aparecer o card aqui para vocês, caso vocês queiram ir diretamente lá para o parágrafo 2º do artigo 13, que são os crimes omissivos. Na aula de hoje é só o caput. Então, relação de causalidade? Relação de causalidade é o quê? É o vínculo formado entre a conduta praticada pelo autor e o resultado produzido através exatamente desta conduta praticada pelo autor. Então isso é relação de causalidade. Então é por meio da relação de causalidade que, se o resultado foi ou não provocado pela conduta, é assim que nós vamos pular então para o último elemento lá do fato típico, que é a tipicidade. Nós vamos fazer uma relação mental da seguinte: bom, se eu vou fazer uma analogia, se eu der um soco aqui nesta câmera, esta câmera quebrar, vamos fazer a relação de causalidade entre a minha conduta, a minha ação de me mexer, o meu braço, querendo quebrar a câmera e dar o soco na câmera, e a câmera quebrada. Vamos tirar uma foto. A foto, nós temos uma foto que é eu dando soco e a outra foto, câmera quebrada. Muito bem. A minha conduta, a minha ação de desferir o soco foi aquela que produziu o resultado câmera quebrada? Se a resposta for sim, isso quer dizer que houve relação de causalidade, que houve nexo causal entre a minha conduta de desferir soco e o resultado câmera quebrada. Então é essa operação mental que você faz na hora da análise do fato típico, na hora da análise da teoria do crime, para saber se a causa, que foi a conduta, o soco, produziu o efeito, produziu o resultado, câmera quebrada. Se a resposta for sim, quer dizer que há nexo causal entre a conduta, que é o primeiro elemento do fato típico, e o resultado produzido. Então, a resposta será positiva. Se eu excluir mentalmente, numa hipótese, vamos excluir o soco que o professor Cristiano desferiu na câmera. Se eu mentalmente fizer essa possibilidade mental de sumir com o Cristiano neste momento dando soco, a câmera
estaria quebrada? Se o Cristiano não estivesse ali e não estivesse desferido o soco, a câmera estaria quebrada? Não, a câmera estaria intacta. Então a resposta será a mesma. Isso quer dizer que houve relação de causalidade entre câmera e o soco que o professor Cristiano desferiu. Agora, se eu fizer a operação mental, vamos aqui hipoteticamente excluir Cristiano desse momento, o professor Cristiano desse momento, vamos pressupor que o professor Cristiano não estava ali e não desferiu o soco. E o resultado naturalístico e o resultado câmera quebrada, por mais que eu tire Cristiano de cena, a câmera continua quebrada. Quer dizer, Cristiano não deu o soco e a câmera, mesmo sem Cristiano ali no local, a câmera continua quebrada. Isso quer dizer que há relação de causalidade entre o meu soco e a câmera quebrada? Não, porque se eu excluir a pessoa que praticou a conduta da cena, do local, do fato e o resultado continua existindo, isso quer dizer que não há nexo causal, não há relação de causalidade. A minha conduta não foi aquela que deu causa para produzir o efeito câmera quebrada e, portanto, nós não vamos preencher essa hipótese do conceito trazido pelo artigo 13 caput do Código Penal. A minha conduta não tem nexo causal, não teve nexo causal, relação de causalidade, com o resultado câmera quebrada. Então agora vamos procurar qual foi a causa de câmera quebrada. A causa de câmera quebrada foi, na verdade, antes do Cristiano desferir o soco na câmera, ela já tinha quebrada porque alguém lá atacou uma pedra na câmera. E a câmera quebrou antes do soco de Cristiano. Então, como eu sumi com o Cristiano ali da cena e a câmera continua quebrada, a conduta dele não teve relação de causalidade com câmera quebrada. A conduta que teve relação de causalidade com a câmera quebrada, na verdade, foi lá do João, que com estilingue, mirando na câmera, desferiu a pedra e quebrou antes da conduta de Cristiano desferir soco. Então Cristiano não tem relação de causalidade, o soco de Cristiano não tem relação de causalidade com a câmera quebrada. Mas a conduta de João, sim, tem relação de causalidade com o resultado câmera quebrada. Então é essa operação mental, é essa sacada que eu vou ter que fazer caso a caso com as pessoas que praticam as suas condutas para saber se a conduta dela terá relação, terá nexo causal ou não com o resultado produzido, ok? Aqui na doutrina brasileira, o entendimento de que esse resultado que está escrito lá no artigo 13 caput, esse resultado, na verdade, é o resultado naturalístico, Então essa é o entendimento, que não seria resultado jurídico. Se você não sabe a diferença entre resultado jurídico e resultado naturalístico, volta para a aula aqui no canal, tem aula específica de resultado que explica para você qual é a diferença entre resultado naturalístico e resultado jurídico. Então aqui o Código Penal brasileiro, os doutrinadores dizem que esse resultado descrito no caput do 13 é o resultado naturalístico, ou seja, o resultado material, a modificação do mundo exterior, a modificação da natureza, é a coisa quebrada, o objeto quebrado, é a câmera quebrada, é a pessoa modificada, a sua integridade, a sua saúde, a sua moral, a sua questão psicológica modificada. Isso é o chamado resultado naturalístico, e o resultado aqui, apesar de não estar escrito no 13 caput o resultado material ou resultado naturalístico, na verdade é resultado material, é produção de modificação nas coisas, nos objetos ou nas pessoas, não é resultado jurídico. Desta forma, se o artigo 13 caput traz, na verdade, o conceito de resultado material, resultado naturalístico, essa discussão de relação de causalidade, de nexo causal, só vai ter importância naqueles crimes que, obrigatoriamente, para existirem, é obrigatório que haja a produção de resultado naturalístico. Qual é mesmo o crime, qual é mesmo a classificação do crime que leva em consideração a questão do resultado? Qual é o crime mesmo que, obrigatoriamente, para ele existir na sua forma consumada, tem que haver produção de resultado naturalístico? São os crimes, olha lá, pertinência aos crimes materiais, crime material. Se você não lembra o que é crime material, tem aula aqui no canal, Classificação dos Crimes, parte 1. Vai aparecer um card aqui, você volta lá e vê a aula de crime material, crime formal e de crime de mera conduta.
Aqui os crimes materiais são quais mesmos? Aqueles crimes que você lê o crime, você vai ler lá a norma penal incriminadora e vai estar descrito a conduta e estará descrito o resultado. E para que haja consumação do crime material, é obrigatório que ocorra o que mesmo? O resultado naturalístico. Então essa discussão de relação de causalidade foi a conduta que gerou a produção do resultado? Será que foi essa conduta que gerou a produção do resultado? Ora, qual é o único crime que obrigatoriamente tem que existir resultado para que haja forma consumada? Os crimes materiais. Então essa discussão de relação de causalidade e nexo causal só vai ter pertinência para os crimes materiais, apenas para os crimes materiais. Porque nos crimes formais, apesar do resultado estar descrito lá na norma penal incriminadora, estar descrito lá no artigo que descreve a conduta proibida, não é obrigatório que haja resultado para que os crimes formais sejam reconhecidos como consumados, né? Lembram lá da extorsão mediante sequestro? Quando é que há a consumação da extorsão mediante sequestro? Só com o sequestro, não precisa atingir a extorsão para consumar a extorsão mediante sequestro. Então, é um crime formal e não precisa ter o resultado. Então, eu vou precisar fazer discussão entre conduta de sequestro e o resultado extorsão e ver qual é o nexo causal, se tem? Não, basta o sequestro. Então, se basta o sequestro, basta a conduta. Eu nem preciso fazer essa ligação entre conduta e produção de resultado naturalístico nos crimes formais e também nos crimes de mera conduta. Nos crimes de mera conduta nem tem a previsão do resultado lá na descrição do crime. Então pouco importa essa descrição do crime. Então, nesses delitos aí, nos crimes materiais, né, o tipo penal, o crime, né, a norma incriminadora, ela vai descrever uma conduta e o resultado naturalístico. Você vai ler matar alguém, você vai encontrar a conduta, que é o matar, e o resultado, que é alguém morto. Então, para que haja consumação do crime de homicídio, eu tenho que praticar a conduta de matar e tenho que produzir o resultado, ausência de vida em alguém. Então, se fui eu que pratiquei a conduta de matar alguém porque eu desferi o tiro do projétil da minha arma de fogo que atingiu a vítima Maria e foi este meu projétil que, atingindo o corpo de Maria, retirou a vida dela, muito bem, eu tenho o resultado naturalístico, que é a morte de Maria. E eu tenho a conduta, que foi eu desferindo o tiro. A ligação, anexo causal, a relação de causalidade entre o meu tiro e Maria morta, sim, há ligação, porque foi o meu projétil que eu disparei querendo, com dolo, de atingir a vida de Maria, é que se produziu o resultado. Então a minha conduta foi a causa para a produção do resultado naturalístico, Maria sem vida. Então a minha conduta do tiro tem relação de causalidade, tem nexo causal. Foi a conduta que, sem a qual não teria havido a produção do resultado morte de Maria. Crime material, eu dei o exemplo de crime material, que é o homicídio, né? O homicídio. Então, nesses crimes materiais é que entra aí a hipótese do nexo causal para ligar a conduta, para ligar o agente que praticou a conduta à produção do resultado material. E nas demais classificações, conforme já dito, os crimes formais e dos crimes de mera conduta, nem precisa ter resultado para que haja consumação. Então não importa muito a discussão da existência ou não dos crimes formais e de mera conduta, essa discussão de nexo causal, de relação de causalidade, né? Não precisa. Aí, nós temos 3 teorias que explicam essa questão da relação de causalidade. Quais são as 3 teorias que trabalham com a explicação de relação de causalidade? A primeira teoria, que é a chamada teoria da equivalência dos antecedentes, muito conhecida também com a sua nomenclatura em latim, conditio sine qua non. Olha, tá escrito aqui no meu material. Conditio sine qua non, ou teoria da equivalência dos antecedentes. É bom você saber essa nomenclatura conditio sine qua non, porque eu já vi questões em concurso público que colocam assim: segundo a teoria do conditio sine qua non, a relação de causalidade é aquela que... E ele não fala nada de teoria de equivalência dos antecedentes. O que quer dizer conditio sine qua non em latim? Latim não é muito difícil de você fazer tradução. Conditio sine qua non é a condição sem a qual não. Exatamente isso que quer dizer conditio sine qua non. A condição sem a qual não.
Então vamos lá. Para esta teoria, que também é chamada, também tem doutrinador que chama de outras nomenclaturas, teoria da equivalência das condições, ou teoria da condição simples, teoria da condição generalizadora, ou simplesmente teoria da conditio sine qua non. O mais utilizado, os termos mais utilizados em prova, concurso público e doutrina é teoria da equivalência dos antecedentes e teoria da conditio sine qua non, ok? Essas são as duas mais utilizadas. Foi criada ali em 1873 pelos doutrinadores Glaser, Von Bury e Stuart Mill, tá? Essa teoria... O que essa teoria trabalha com o que seria nexo causal, o que seria relação de causalidade. Para essa teoria, causa é todo o fato humano sem a qual o resultado não teria ocorrido. Quando ocorreu e como ocorreu. Então essa é a teoria da equivalência dos antecedentes. Causa é todo o fato humano sem o qual o resultado não teria ocorrido. Quer dizer, todo o fato humano que deu margem para a produção do resultado, teve ligação para a produção do resultado naquele momento que ocorreu e da forma com o que ocorreu. Então, causa é, de forma indistinta, toda e qualquer condição que tenha contribuído para a existência da produção do tal do resultado material, a modificação da coisa, do objeto ou da pessoa. Então, isso é que é causa, toda e qualquer condição que tenha elementos para contribuir para a produção do resultado naturalístico. Isso é o que diz a teoria da equivalência dos antecedentes, ou teoria do conditio sine qua non. A segunda teoria que explica o nexo causal é a teoria da causalidade adequada. Teoria da causalidade adequada. Essa teoria também é chamada por alguns doutrinadores de teoria da condição qualificada ou teoria da individualizadora. O mais utilizado, o mais comum é a teoria da causalidade adequada, ok? Quem criou essa teoria da causalidade adequada se originou de Johannes von Kries, tá? Um fisiólogo, não era nem jurista, mas foi ele que trabalhou com essa teoria. Para essa teoria da causalidade adequada, causa é todo antecedente, tudo que ocorre antes do resultado, mas não só aquilo que é necessário, não só aquilo que é obrigatório para produzir o resultado, mas causa é todo o antecedente que adequado a produzir o resultado, possível da produção do resultado. Então ele explicava que haverá relação de causalidade, haverá nexo causal, quando se praticar uma conduta com possibilidade, uma conduta com adequação para que ocorra a produção de um resultado material naturalístico. Veja que é diferente da teoria da equivalência dos antecedentes. O que nós falamos lá, mesmo na teoria dos antecedentes, que só haverá relação de causalidade se a conduta for aquela que produziu o resultado, da forma como se produziu e quando se produziu. Já para essa teoria aqui, teoria da causalidade adequada, causa é todo antecedente, causa será toda conduta possível de se produzir um resultado, com adequação à possibilidade de produzir um resultado. Então não tem essa obrigatoriedade. Ele diz que haverá relação de causalidade por mais que eu pratique uma conduta e essa conduta não tenha produzido um resultado naturalístico, mas tenha a possibilidade de produzir-se um resultado naturalístico. Então, para que se possa atribuir resultado a alguém, para que eu possa dizer que houve ligação, que houve nexo causal, que houve relação de causalidade entre uma conduta de uma pessoa e o resultado produzido, é necessário que, além de praticar um antecedente indispensável, realize uma atividade adequada a concretizar-se o resultado. Então, conduta adequada, haveria conduta adequada quando ela for possível, quando aquela conduta for idônea para gerar o efeito, para produzir-se o resultado naturalístico. Então, essa é a resposta da teoria da causa, veja só o nome, teoria da causalidade adequada. Isso quer dizer que haverá relação de causalidade quando uma conduta for
uma causa possível para a produção de um resultado, for uma causa adequada para a produção do resultado, né? Assim sendo, essa idoneidade, o que seria idoneidade? É uma regularidade. Olha, esta conduta, ela tem estatisticamente uma possibilidade de produzir esse resultado. Vamos lá. Tiro, desferir tiro, tem possibilidade de produzir resultado morte? Tem. Então, desferir tiro é uma situação idônea, possível, que tem uma regularidade estatística de produzir morte. Assim, né, para essa teoria, desferir tiros teria causalidade adequada para produzir o resultado morte. Essa teoria não discute a questão de relação de causalidade quanto foi o tiro que produziu o resultado morte de Maria? Essa é a teoria anterior, a teoria da conditio sine qua non, a condição sem a qual não. O meu tiro é a condição sem a qual não teria ocorrido a produção do resultado morte de Maria. A primeira teoria. Para essa teoria, não é a mesma pergunta. Para essa teoria os tiros desferidos por Cristiano têm possibilidade, têm regularidade estatística, têm idoneidade para produzir o resultado morte? Se a resposta for sim, a resposta é que haverá relação de causalidade, haverá nexo causal. Então aqui, para essa teoria, não se leva em consideração todas as circunstâncias necessárias, mas somente aquelas que forem indispensáveis, que forem idôneas para a produção do resultado. Como assim? A causa adequada, ela é aferida de acordo com a experiência comum, como eu falei, regularidade estatística, com uma média na sociedade. Não basta para que haja relação de causalidade, para essa teoria da causalidade adequada, que a pessoa tenha contribuído de qualquer jeito. Ela tem que contribuir de modo eficaz, de modo idôneo para a produção do resultado. Vamos trabalhar, depois eu vou trabalhar com um exemplo aqui para vocês. A terceira teoria é a terceira teoria que trabalha com a conceituação de relação de causalidade, nexo-causalidade, é a teoria da imputação objetiva. A teoria da imputação objetiva, ela diz que para que haja nexo causal, eu tenho que praticar uma conduta que crie, olha aqui, deixa eu até grifar isso, que é importante, que crie um risco proibido relevante. Então haverá relação de causalidade quando a minha conduta ela não tiver só a possibilidade de causalidade física, a possibilidade de produzir resultados naturalísticos, modificação na natureza, nas coisas, nos objetos e nas pessoas, mas que a minha conduta tenha ocasionado um risco proibido e um risco proibido que tem relevância para a vida em sociedade. Se não houver risco proibido, se não houver risco relevante para que as coisas, os bens e as pessoas tenham suas modificações, não haverá relação de causalidade. Então vou pegar aqui um exemplo. Se eu, querendo que uma pessoa se lesione, a pessoa vem e fala, pô, legal a sua moto, hein? Pô, acabei de comprar uma Ninja de 1000 cilindradas, uma moto aquela enorme, esportiva, 1000 cilindradas, que bate 300 por hora de 0 a 6 segundos. E eu sou um exímio piloto de moto. E aí vem uma pessoa que fala, pô, legal, Cristiano, você comprou essa moto aí, é difícil pilotar? E é difícil, é uma moto que pesa toneladas, e é difícil de controlar, acelera muito rápido, se você acelerar muito ela empina. E eu falo, não, é fácil de pilotar, pô, eu piloto fácil, e eu piloto mesmo, né? Pressuponhamos que eu piloto mesmo, porque eu já piloto moto desde a adolescência. Piloto fácil, posso dar uma volta? E eu quero que essa pessoa que está pedindo para dar uma volta, que ele se ferre. Eu quero que ele se lesione gravemente. E aí, pode pegar a moto, ó, acelera aqui e tal, e ó, pode acelerar que a moto é estável, a moto é muito boa e tal, na chuva ela vai bem, é pneu de chuva e tal, e na verdade a moto é assim mesmo. Mas como eu sei que ele não sabe dirigir muito bem, eu tô falando a verdade, não tô mentindo. Ele pediu para dar uma volta, não fui eu que falei, posso dar uma volta? Pode dar, mas pode pegar minha moto. Aí eu fico pensando lá dentro, ele vai se ferrar, vai cair com essa moto, vai se lesionar, vai se quebrar. E eu tenho grana? Minha moto que se ferre, minha moto que quebrar não vai ter importância. Ele se quebrar, eu vou me satisfazer mais. Aí o cara vai dar uma volta,
e cai com a moto, o que não vai ser tão difícil acontecer com essas motos pesadas, né? Se você for dar a primeira volta, vai acelerar lá, tentar ter uma adrenalina na estrada com a minha moto e realmente cai, quebra a perna, quebra o braço, fica lá acamado. Bom, vamos agora trabalhar com relação de causa e efeito, com relação de causalidade, com nexo causal. Qual foi o resultado naturalístico produzido? Qual foi a modificação no mundo exterior? Foi a pessoa com a perna quebrada, com o braço quebrado. Esse foi o resultado. Qual foi a conduta que produziu esse resultado? Quais foram as condutas que produziram esse resultado? Ah, foi ele andando de moto, ele tendo acelerado e eu tendo emprestado a moto. Inclusive emprestei a moto já fazendo a previsão aqui na minha cabeça, querendo que ele se lesione. Então a minha conduta foi causa para a produção do resultado, ele quebrado, né? O meu amigo com o braço e a perna quebrada? Tem relação? Tem. Né? Se eu não tivesse emprestado a moto, ele não estaria quebrado. Então tem relação de causalidade. A minha conduta foi causa para a produção do resultado. Essa seria a explicação segundo a primeira teoria, né? A teoria do conditio sine qua non, a teoria da equivalência dos antecedentes. Some com o Cristiano com moto ali. Teria ocorrido a vítima com braço e perna quebrada? Não, né? Se eu sumir, ele nem teria pedido a moto emprestada. Então isso teria relação de causalidade, nexo causal. Vamos para a segunda teoria. A teoria não da equivalência dos antecedentes, a segunda teoria da causalidade adequada. A teoria da causalidade adequada, andar de moto em alta velocidade sem saber pilotar a moto é a possibilidade de gerar lesão corporal? Há possibilidade. Então, há relação de causalidade? Para a teoria da causalidade adequada, sim, teria a questão da relação de causalidade. Aqui na teoria da imputação objetiva de resultado, eles não vão só trabalhar com esta ligação, que foi a minha conduta que gerou a produção do resultado, mas a minha conduta gerou um risco proibido e relevante para a ocorrência do resultado? Ora, foi ele que pediu a moto. Eu não atuei naquela. Posso dirigir sua moto? Pilotar sua moto? Pode dar uma volta. Só que lá na minha cabeça eu quero que ele se ferre. Não falei mentira nenhuma para ele, foi ele que pediu a moto. Professor Cristiano, que só emprestei a moto que ele pediu, eu gerei um risco proibido. É proibido emprestar moto para alguém que peça? E ele tinha carteira de habilitação para moto, tá? Enfim, era capaz, é mais de 18 anos, não vamos entrar no si. Eu gerei um risco proibido e um risco relevante? Não gerei risco proibido nenhum. Ele me pediu a moto, tem a carteira de habilitação para dirigir moto, para pilotar moto, e tem 18 anos, emprestei, ele caiu, e a minha finalidade qual era mesmo? Quando eu emprestei a moto, a minha finalidade, quando ele me pediu a moto, eu falei, eu quero que ele se quebre lá. Mas isso é um risco proibido? Não é um risco proibido. Então, nessa situação, não haveria relação de causalidade. Só haverá relação de causalidade entre a minha conduta e a produção do resultado, para essa teoria da imputação objetiva do resultado, quando a minha conduta gerar um risco proibido e relevante para a produção do resultado. Nesse exemplo, eu não gerei um risco proibido e relevante. O risco é um risco comum, é um risco natural da vida em sociedade. Por isso, não pode este resultado ter relação de causalidade com a minha mera conduta, que foi emprestar a moto. Então eu gosto até que a nomenclatura, na verdade, dessa teoria deveria ser a teoria da não imputação do resultado. Porque se não houver relação de risco proibido e relevante, o resultado não será imputado a mim, porque a minha conduta não deu causa para a produção do resultado. Ok? Acho que deu para entender, né? Então, da mesma forma, nessa questão da imputação objetiva do resultado, existe uma crítica que, por exemplo, o fabricante da moto, que foi a Yamaha, o fabricante da moto tem relação com o meu amigo com a perna quebrada? Lógico que tem. Some com a fabricante de moto Yamaha. Ele estaria com a perna quebrada? Não, porque nem a moto existiria. Se nem a moto existiria, então ele não teria a sua perna e braço quebrado. Só que você não vai ficar fazendo uma linha infinita, né? Senão a gente vai chegar lá em some com meu pai e a minha mãe. Eu, Cristiano, que sou dono da moto. Se sumir com meu pai e minha mãe, Cristiano não teria nascido e não teria moto e não teria emprestado a moto. Não dá para eu ir para uma linha infinita. Eu tenho que ir até a
a conduta que tem alguma relação com a produção do resultado. Se for assim, eu vou chegar até Adão e Eva, de quem é adepto da teoria criacionista. Ou quem é adepto da teoria evolucionista, nós vamos chegar no Big Bang, né, nos primeiros plateumintos existentes no planeta Terra, nos dinossauros, no australopithecus, enfim, some com eles e some a moto, e some Cristiano, e some... Não dá para eu ir até o fim. Eu tenho que, na verdade, fazer essa ligação na questão subjetiva, na questão de quem tem dolo e culpa, porque na análise de conduta, lembram-se da aula passada de conduta? Pela teoria finalista, você analisa dolo e culpa. Então não dá pra... quando a Yamaha produziu essa moto, ela tinha a intenção de que este meu amigo caísse e quebrasse a perna? Não teve essa intenção. Então sumiu dolo e culpa, sumiu conduta. Né? Nós já estamos lá no primeiro elemento, não preciso chegar na relação de causalidade para fazer essa resposta. Eu já estou lá na conduta, na análise de dolo e culpa. Ok? Uma questão interessante que o professor Damásio de Jesus, acho que eu coloquei aqui no material, tá mais para frente, aí a gente volta. Bom, sabendo as três teorias, qual é a teoria aplicada pelo Código Penal brasileiro? Lá no artigo 13 caput. O artigo 13 caput acolheu aí a teoria da equivalência dos antecedentes, a teoria da conditio sine qua non, da condição sem a qual não. Então é isso que você vai extrair lá do 13 caput. Olha lá, considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Olha aqui que o sem a qual tá no caput lá. Sem a qual é a condição sem a qual, que é a conditio sine qua non, ou então chamado de teoria da equivalência dos antecedentes. Então no artigo 13 caput, o nosso legislador adotou a primeira teoria. Haverá relação de causalidade quando a conduta for, a ação ou a omissão for aquela sem a qual não teria havido a produção do resultado material ou naturalístico. Então, causa é todo comportamento humano, comissivo ou omissivo, porque conduta é ação ou omissão, que de qualquer modo concorreu e influenciou para que houvesse a produção do resultado naturalístico. Lembra daquela pergunta que eu estava falando? Some com o professor Cristiano desferindo tiro em Maria. Some com o professor Cristiano dando soco na câmera. A câmera estaria quebrada? Maria estaria morta? Não estaria. Então, se eu sumir, quer dizer que a minha conduta tem relação de causalidade, porque a minha conduta de desferir tiro ou desferir soco na câmera é a condição sem a qual o resultado naturalístico, câmera quebrada ou Maria morta, não teria existido, não teria ocorrido. Então, artigo 13 caput é a teoria da equivalência dos antecedentes, teoria da conditio sine qua non, beleza? Então aqui pouco importa aí o grau de contribuição e basta que a pessoa tenha contribuído de alguma forma para a produção do resultado. Então, por exemplo, se eu desferi o tiro contra a Maria, fui eu que apertei o gatilho e pratiquei a conduta. Agora, se eu pedi esse revólver emprestado para o meu amigo José, ô José, empresta um revólver aí? Pra quê, Cristiano? Eu quero matar a Maria. Opa, pega aqui um revólver. Some com a conduta de José, emprestando a arma. Teria ocorrido esta morte de Maria? Não teria. Assim, a conduta de José tem relação de emprestar a arma para mim, tem relação de causalidade com a morte de Maria? Tem relação de causalidade. Agora, tem dolo em José? Tem intenção da morte de José emprestar a arma para mim? Tem, porque eu falei pra ele, olha José, empresta a arma aqui pra mim que eu vou lá matar Maria. Ele falou, Cristiano, eu empresto sim, pega aí a arma, vou lá e atiro. Então a conduta de José também tem intenção, também tem dolo e portanto também terá nexo causal, relação de causalidade na produção do resultado, morte de Maria. Agora, dá pra eu ir, como eu havia dito, numa linha infinita? Qual foi a fabricante do revólver que ele me emprestou? Foi a Taurus. Então quer dizer que Taurus, a fabricante Taurus tem relação de causalidade com a morte de Maria? Tem relação para o crime? Até tem. Mas a Taurus, quando fabricou essa arma, ela teve intenção de matar Maria? Não, ela não teve intenção. Então não houve conduta, porque não houve dolo. Aí você volta lá para análise de conduta, que na análise de conduta você analisa dolo e
culpa. Então eu tenho que ir nessa relação de equivalência dos antecedentes até a conduta de quem teve dolo ou culpa para a produção do resultado. Se não há dolo nem culpa, não há nem conduta e, portanto, não haverá fato típico. Eu só passo para essa análise de nexo causal, de relação de causalidade, quando houver conduta e quando houver dolo e culpa. E nos crimes materiais consumados, quando houve produção do resultado, e aí que eu passo por terceiro requisito do fato típico, que é a relação de causalidade, ok? Então, para constatar aí se algum acontecimento, se algum fato se insere nesta linha de equivalência de antecedentes como causa, eu tenho que ir nessa processo hipotético de eliminação, como eu estava fazendo com a Yamaha, a produção da moto, produtora da moto, com a Taurus, produtora do revólver, com os chineses que inventaram a pólvora. Então some com o chinês do mundo. Se o chinês sumisse do mundo, não haveria pólvora, então não haveria Taurus, então não haveria José emprestando Taurus para mim, e não haveria Cristiano atirando em Maria. Então os chineses têm relação de causalidade com a morte de Maria? Não, para o direito penal eles não têm relação nenhuma com esse crime, porque o chinês não teve dolo de matar Maria quando inventou a pólvora. Então isso é a questão do processo hipotético de eliminação. Eu tenho que eliminar todo mundo só parando naqueles que têm dolo e culpa. Quem tiver dolo e culpa na produção do resultado, esses sim terão relação de causalidade, terão nexo causal. Então eu vou suprimindo mentalmente. Tem aí, como eu falei para vocês, tinha um exemplo aqui do professor Damásio de Jesus, que é clássico, vários doutrinadores repetem esse exemplo. Olha aqui o exemplo do professor Damásio de Jesus. Suponhamos que A tenha matado B. A conduta típica do homicídio possui uma série de fatos antecedentes, dentre os quais nós vamos fazer análise desses fatos anteriores à morte de B. Primeiro fato, a produção do revólver pela indústria, a produção lá pela Taurus. Segundo fato, a aquisição da arma pelo dono da loja. Terceiro fato, a compra do revólver pelo agente, pelo autor da conduta. Quarto fato, refeição tomada pelo homicida. O autor do crime foi lá, antes de desferir o tiro, foi comer lá no restaurante. Quinto, uma emboscada com a vítima. Sexto, os disparos dos projéteis contra a vítima. Sétimo fato, o resultado, morte. Então, desses todos fatos aqui, de todos esses 7 fatos, se eu excluir, olha aqui, o fato 1 a fato 3, produção do revólver, aquisição de arma e compra, e o fato quinto e sexto, haveria a produção do resultado da morte da vítima B? Haveria, se eu excluir a Taurus, se eu excluir a loja que vendeu para mim, se eu excluir eu comprando o revólver, se eu excluir a emboscada que eu fiz, se eu excluir o disparo, haverá morte da vítima? Não, não haverá morte. Então esses 3 fatos aqui, 1, 2, 3, 5 e 6, têm relação com a morte da vítima, tem relação. Agora, se eu excluir este fato aqui, se eu excluir a refeição que eu tomei no restaurante, a refeição que eu tomei no restaurante tem alguma relação com a produção do resultado? Então, em relação nenhuma. Eu posso excluir eu comendo que haveria a produção da morte da vítima da mesma maneira. Assim sendo, essas 5 aqui em amarelo é que teriam algum tipo de relação com a produção do resultado. Só que todas elas terão ligação com a questão de responsabilidade pelo crime. A Taurus, que é a indústria da arma, vai ser responsabilidade pela morte aqui da vítima B? A loja que vendeu a arma para mim vai ter relação de causalidade? Vai responder pelo crime e morte da vítima B? Não, não vai. Então eu tenho que ir até aqueles fatos que têm relação de dolo e culpa, porque aí nós temos relação de causalidade, nexo causal, por causa da discussão entre finalidade, entre intenções, né? Entre intenções. Então, com essa teoria, fica aí a questão das críticas, como eu falei, que eu não posso fazer um regresso até o chinês que inventou a pólvora. Eu tenho que ir até quem possuir dolo ou culpa. Dolo ou culpa. Então não dá para eu fazer um regresso ad infinito, né? Não dá. Continuando a aula, então, excepcionalmente, o nosso Código Penal, no parágrafo 1º do artigo 13, ele adota outra teoria.
né? Lá no parágrafo 1º do artigo 13, os doutrinadores, a maioria dos doutrinadores, dizem que ao parágrafo 1º adotou a teoria da causalidade adequada. Olha lá, no parágrafo 1º, artigo 13, é a teoria da causalidade adequada. Tem doutrinador que fala que o parágrafo 1º do artigo 13 não é teoria da causalidade adequada. Na verdade, seria a equivalência dos antecedentes causais temperada. Equivalência dos antecedentes causais temperada. E tem autor, uma terceira via, que acha que o parágrafo 1º do artigo 13 adotou, na verdade, a terceira teoria, a teoria da imputação objetiva do resultado. Qual é o posicionamento que você mais encontra nos doutrinadores do parágrafo 1º do artigo 13? Essa primeira aqui, ó. Essa primeira, que na verdade o parágrafo 1º do artigo 13 adotou a teoria da causalidade adequada, que é a segunda teoria que nós estudamos na aula de hoje. Então, por regra, o nosso Código Penal, ele adotou no 13 caput a teoria da equivalência dos antecedentes. E no 13 parágrafo 1º, adotou a teoria da causalidade adequada, segundo a maioria, né, segundo o que é dominante pelos doutrinadores. E com isso, a gente vai para a próxima aula. Eu termino esta aula por aqui. Acompanhe aqui o canal, a próxima aula que nós trabalharemos sobre o artigo 13, parágrafo 1º, sobre as concausas e a teoria da causalidade adequada. O porquê que esses doutrinadores entendem que no parágrafo 1º do artigo 13, a teoria, na verdade, é da causalidade adequada, e isso nos remete ao estudo das chamadas concausas. Então fica aqui comigo para a próxima aula das concausas. Larga o seu like aqui no meu vídeo, assina o seu canal, você compartilha este vídeo com seus amigos, no seu grupo de WhatsApp, lá da sua sala de direito, no seu grupo de concurseiros, e me indica ali, ó, tô acompanhando um canal lá do professor Cristiano que as aulas são massa, hein? Aulas legais, bem explicadas. Eu vou ficar muitíssimo agradecido para me dar mais motivação para eu crescer e gravar mais vídeos gratuitos para vocês aqui no YouTube. Valeu, grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.